Olá, que bom estar aqui de novo para mais uma aula aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Como já sabem, eu sou a professora Maria Celina Santos e nós estamos a fazer a aula de língua portuguesa para o 6º ano. E vamos começar. Para o dia de hoje, eu trouxe algumas personagens que provavelmente vocês já conhecem. Temos aqui algumas personagens da Turma da Mônica. Muito bem. Temos o Cascão. Toda a gente já sabe que o Cascão não gosta de tomar banho. E a Mônica e o seu coelhinho Sansão. E às vezes ela fica furiosa e bate nos meninos com o coelhinho, coisa que nós não devemos fazer. O Cebolinha tem alguns problemas e ele não consegue pronunciar bem as palavras com a letra R. E a Magali é a menina que gosta de comer. Conhecem essas personagens? Certamente. E hoje, o que é que nós vamos trabalhar? Já estão a adivinhar? A banda desenhada. Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar a banda desenhada. Vamos ver o que é a banda desenhada, a definição, naturalmente. Vamos ver a estrutura também da banda desenhada e os elementos da banda desenhada ou da BD, se assim quiserem. Vamos aos objetivos? Hoje nós temos os seguintes objetivos. No final desta aula, o aluno deve ser capaz de: o objetivo número 1, definir a banda desenhada. O número 2, reconhecer a estrutura da banda desenhada, da BD. O número 3, identificar os elementos constituintes da banda desenhada. Pronto, como vocês já sabem, muitos alunos, muitas pessoas gostam da banda desenhada. Por quê? Porque é um tipo de texto interessante. Por que é interessante? Vamos ver agora. E então, temos aqui uma imagem com o famoso gato da banda desenhada que todos conhecem. Vejam que temos aqui imagens, mas também temos texto escrito. Muito bem, então vejamos o que é a banda desenhada. É associação de imagem e texto. Vejam que nós temos aqui sequência de imagens. Por isso é que às vezes nós dizemos histórias aos quadradinhos. Por quê? Porque vem quadradinho, quadradinho. Mas também às vezes pode ser retângulo, mas normalmente são quadradinhos. Agora vejamos a definição da banda desenhada. O que é banda desenhada? Sequência de imagens acompanhadas de pequenos textos, legenda, o diálogo, através da qual é narrada uma história em quadradinhos, como eu já disse. É um exemplo de texto de linguagem mista, dado que resulta de associação de um texto escrito e um texto icônico. Então, linguagem mista por quê? Porque associa ou mistura texto escrito e imagem. Imagem que é considerado, que é aqui como viram, texto icônico. Quando virem texto icônico, estamos a falar da imagem, certo? Então, vejam que aqui nós temos exemplo. Temos aqui 3 quadradinhos e podem ver que estão aqui, estão associadas as imagens ao texto escrito. Portanto, é isto que é banda desenhada. É algo que vocês também já sabem. Agora, vejamos a estrutura, ou seja, como vem organizado o texto na banda desenhada. Temos aqui o quadradinho. Cada quadradinho é chamado de vinheta. Então, vinheta é o quadrado ou retângulo, porque já vimos, pode ser um quadrado, mas também pode ser o retângulo, como podem observar na outra imagem ao lado. Cada quadradinho da banda desenhada chama-se vinheta. Então, tira, como até a palavra diz, parece uma tira de papel, certo? Tira, temos tira,
está no sentido horizontal ou vertical e é composta por quadradinhos. Um quadradinho, dois quadradinhos ou mais, também pode ser. Dois quadradinhos, um retângulo. No sentido horizontal ou no sentido vertical, certo? Então, vejam que ali a definição diz: tira é faixa horizontal ou vertical com uma ou mais vinhetas. Agora podemos ver o exemplo de um caso vertical. Aqui no nosso livrinho Cidadão Pequenote, como podem ver, neste caso, podia ser horizontal, mas aqui temos apenas duas vinhetas, então está no sentido vertical. Perceberam? Muito bem. E ainda, para além da vinheta e da tira, temos a prancha. Além da tira e da vinheta, temos a prancha. E o que é a prancha? A prancha é uma página da banda desenhada. A página completa, que contém tiras e vinhetas, é a prancha. Como podem ver ali, a imagem que representa o que está a preto, borda preta, é a prancha. O que está com a borda vermelha é tira. E os quadradinhos com borda azul é a vinheta, são as vinhetas. Então temos prancha, que é a página toda, temos tira, que é a faixa, e temos vinheta, que são os quadradinhos. Percebido? Fui clara? Então vamos continuar. Muito bem, como vimos, a banda desenhada traz o texto escrito e o texto icônico, a imagem. E agora vamos ver o texto icônico. O texto icônico é constituído por imagens, naturalmente, signos cinéticos, que são movimentos, e metáforas visuais e também a cor. Pronto, uma banda podia ser banda desenhada a preto e branco, mas normalmente nós preferimos a banda desenhada a cores, que traz expressões faciais, que trazem outros elementos que dão vida à banda desenhada, dão vida à história. Agora vejam o que são metáforas visuais e o que são signos cinéticos. Podem ver aqui, capa do livro de uma banda desenhada do Cascão, e vamos ver o que é que aparece por cima da cabeça do Cascão. Corações, e também por cima da cabeça da Mônica, também ali um símbolo. Então, metáforas visuais são desenhos que representam ideias e emoções. Podem não ser representados em palavra, então representa-se através de metáforas visuais, aquilo que nós conseguimos ver e depois também conseguimos descodificar. Quando vimos um coração, já sabemos que provavelmente pode ser amizade, mas também pode ser paixão, certo? E os signos cinéticos são aqueles traços indicadores de movimento nas figuras ou personagens, como podem observar ali na imagem em baixo. Parece que o Obelix está a dar uma voltinha à senhora, parece até que estavam a dançar. E então, esses traços que indicam o movimento são chamados de signos cinéticos. Os traços que indicam o movimento também pode ser um objeto. Podemos atirar um objeto e fazer os traços que indicam o movimento do objeto. Então, são chamados de signos cinéticos. Perceberam? Naturalmente que sim. E posto isto, vamos ver agora a questão da cor. A cor também é importante. Por quê? Porque pela sugestão que proporciona, a cor nós podemos perceber. Por exemplo, quando uma personagem aparece com a cara avermelhada, provavelmente ela está com raiva ou então furiosa, como é o exemplo que nós vimos que nós temos aqui. Então, vejam a personagem que aparece assim com a cor, está toda pintada de preta. Por quê? Porque ela está de costas. Quando vocês querem representar uma personagem que está de costas, vocês podem usar a cor preta para pintar. Portanto, depois vocês vão fazer uma banda desenhada. Naturalmente que eu vou pedir um trabalho e vocês têm de ter sempre, têm de incluir esses pormenores no vosso trabalho, porque nós aprendemos para depois aplicar. Vocês têm de mostrar que vocês realmente aprenderam.
Agora que já vimos o que são metáforas visuais, já vimos o que são signos cinéticos, já vimos a cor, muitas das vezes o que é que a cor significa, então vejamos agora os planos. Fiquem atentos em relação aos planos, porque é importante saber como organizar quando vocês estão a fazer a vossa banda desenhada, como apresentar as imagens, os objetos, as personagens nas vinhetas, certo? Então vejamos os planos. Os planos ou enquadramento, podem ser também chamados de enquadramento. As personagens e os acontecimentos são apresentados em diversos planos. Neste primeiro slide temos 3 planos, o plano geral, o plano de conjunto e o plano aproximado. Muito bem, para que é que servem os planos? Os planos servem para representar o ambiente, as imagens e o objeto nas vinhetas. Podem dar uma ideia de aproximação ou uma ideia de afastamento. Então, no plano geral, como podem ver, aqui mostra-se o ambiente todo. As imagens ou os objetos e as personagens aparecem de uma forma mais afastada. Já no plano conjunto, faz-se o enquadramento e as imagens e as personagens ou os objetos aparecem no cenário. As personagens aparecem um bocadinho mais próximas. No plano aproximado, normalmente as personagens aparecem cortadas, entre aspas, pela cintura. Então, no plano aproximado, quando vocês estão a representar a personagem no plano aproximado, daqui para cima, não mostrar de cintura para baixo, só de cintura para cima, certo? Então, vejamos outros planos. Temos ainda o primeiro plano, temos o grande plano e o plano pormenor. O primeiro plano, normalmente a personagem aparece aqui, cortada pelos ombros. Já no grande plano, mostra-se a expressão facial, ou então, se for um objeto, algum aspecto do objeto. Já no grande plano, conseguimos ver se a personagem está feliz pela expressão facial ou se está um bocadinho chateada, digamos assim. O plano pormenor, até a palavra diz pormenor. Ali agora vocês vão focar no pormenor. Pode ser, por exemplo, como nós vimos aqui, um olho, mas poderia ter uma lágrima a cair. Ou então poderia mostrar um sorriso assim mais rasgado. Então o plano pormenor é aquele plano que mostra a imagem de uma forma mais aproximada. Que mostra o pormenor, como diz mesmo a palavra. Além dos planos, temos também ângulos de visão, em que as personagens e os acontecimentos são apresentados em diversos ângulos de visão. Temos visão picado e visão contrapicado. Na visão picado, as personagens e os objetos são vistos a partir de uma posição superior. E já na visão contrapicado, as personagens e os objetos são vistos a partir de uma posição inferior. Vejam, por exemplo, quando nós temos um telemóvel e queremos fazer uma selfie. Eu ponho o telemóvel assim, certo? Visão picado, de cima para baixo. Quando vocês veem a foto, parece que vocês ficaram também por cima para ver a foto. Já a visão contrapicado, o telemóvel fica assim, para tirar a selfie. Visão inferior, de baixo para cima. Perceberam? Certamente. Este é o vosso mundo. Agora, que já vimos o texto icônico, vamos ver o texto verbal. Como vimos, a banda desenhada é a associação de texto escrito e imagem. Então, texto verbal, nós temos legenda, temos cartucho e temos balão. Legenda situa-se dentro das vinhetas. É o texto do narrador, que fornece informações complementares e vem em discurso indireto. Texto do narrador. A legenda está dentro da vinheta, mas é o texto do narrador. Por isso está escrito em discurso indireto. Não é a personagem que fala. Já cartucho é texto compacto
mas que vem fora da vinheta, que ajuda na compreensão da narrativa. Balão, que nós já sabemos, praticamente todas as personagens falam ou pensam através de balões. É espaço dentro da vinheta também, assim como a legenda, onde se encontram as falas ou pensamentos das personagens e vem em discurso direto. Discurso direto por quê? Porque é a personagem que fala. Não é o narrador que vai dizer o que é que a personagem disse ou o que é que a personagem pensa. Então, balão de fala é a fala da personagem, então está em discurso direto. Temos aqui exemplo de legenda e também balão de fala. Legenda, temos aqui duas legendas, que já vimos que é o texto do narrador, está em discurso indireto. Embaixo temos o exemplo do cartucho, que já vimos que é o texto compacto que vem fora da vinheta, enquanto a legenda vem dentro da vinheta e balão de fala dentro da vinheta, já o cartucho vem fora da vinheta. Agora vejamos os balões de fala. Muito bem, os balões servem para especificar a natureza da fala ou do pensamento. E nós já vimos, aqui como podem observar, nós temos vários tipos e formas diferentes de balões. Temos o primeiro exemplo, que é um balão que representa a fala normal da personagem. Já o segundo balão, tem aquelas bolinhas, representa o pensamento da personagem. A terceira imagem, com aqueles picos, parecem triângulos, na pontinha do balão, neste caso quer dizer que a personagem está a falar em voz muito alta ou então está a gritar. Então, vocês têm de conhecer esses pormenores para depois também aplicar. E ainda nós temos outros tipos de balões. Por exemplo, quando o balão aparece ponteado, quer dizer que a personagem está a falar em voz baixa ou está a cochichar. Quando o balão aparece com várias pontas, pode ser chamado de balão coletivo, ou seja, balão em que mais de que uma personagem está a falar a mesma palavra ou a mesma frase ao mesmo tempo. E temos ali balão off. Balão off é quando a personagem não aparece. A personagem não aparece, mas aparece a fala. Vamos ver o exemplo. Temos aqui, na primeira vinheta, um balão off. Na segunda vinheta, temos um balão de uma fala normal. Na terceira vinheta, temos um balão de pensamento e um outro balão off. Perceberam? Seguramente. Então, vamos continuar. Agora, vejam que aqui nós temos balões que têm alguma imagem dentro. Por exemplo, quando é uma lâmpada, todos nós associamos a lâmpada a ideias brilhantes, certo? Ou então, ponto de interrogação, que já sabemos que é quando a personagem está com alguma dúvida. E temos aquilo que chamamos de balão não verbal, que não tem texto, tem apenas imagens, como é o caso que estão a ver na imagem ali, na vinheta, onde temos a Mônica e o Cebolinha. Agora que já vimos texto icônico, já vimos texto escrito, banda desenhada, vamos fazer dois exercícios. São exercícios muito simples. Fiquem atentos. Aqui nós vamos descobrir as palavras ocultas. Vamos ler o texto, temos 3 frases. 3? Não, temos 5 frases. Quer dizer que nós vamos encontrar 5 palavras para completar ali o crucigrama. Primeiro, texto do narrador que fornece informações complementares. Como é que se chama? Legenda. Muito bem. Faixa horizontal com uma ou mais vinhetas. Faixa horizontal, mas vimos também que pode ser vertical, com uma ou mais vinhetas. Do que é que estamos a falar? Tira, muito bem. 3.
um quadrado ou retângulo de uma banda desenhada. Esta é muito fácil, é a vinheta. E agora, uma página da banda desenhada, uma página da BD. Como é que se chama? Prancha, certo? E 5, texto compacto, fora da vinheta. O texto vem fora da vinheta, que ajuda na compreensão da narrativa. Do que é que estamos a falar? Cartucho. Muito bem. Então, eu disse 2 exercícios. Já fizemos o primeiro, agora vamos fazer o segundo. E o segundo também é bastante fácil. Temos aqui, vocês vão associar de forma correta. Do lado esquerdo temos plano geral, balão, signos cinéticos, plano aproximado. Do lado direito temos, são sinais que dão ideia de movimento. Destaca uma personagem que surge normalmente cortada pela cintura. É um espaço da vinheta destacado para o discurso direto, ou seja, fala da personagem. Apresenta a personagem ou personagens a uma longa distância enquadradas no cenário. Então agora vocês têm um tempinho para pensar como é que vão fazer a associação, de acordo com aquilo que nós vimos durante a nossa aula. Certamente já fizeram o exercício, agora, ou então já pensaram como é que vão fazer a associação, agora vamos ver como é que fica a associação. O plano geral é o plano que apresenta a personagem ou as personagens a longa distância enquadradas no cenário. Mostra-nos o ambiente. Balão, fácil. É o espaço da vinheta, espaço que fica dentro da vinheta, destacado para a fala da personagem ou das personagens. Signos cinéticos são sinais que dão ideia de movimento. E o plano aproximado, nós temos a última opção que falta ligar, destaca uma personagem que surge normalmente cortada pela cintura. Conseguiram? Muito bem. Então agora vamos ao TPC. A partir do texto Pedrinho dos Olhos Vivos, está na página 76, 77 do Manual de Língua Portuguesa do 5º ano, vocês vão criar uma banda desenhada. Vocês já sabem, nós ainda estamos a trabalhar aqueles conteúdos que não foram trabalhados no ano passado. Deveriam ser trabalhados no 3º trimestre, mas não foram trabalhados. Então, estamos a trabalhar esses conteúdos para depois dar continuidade. Então, a partir desse texto, vocês vão criar agora uma banda desenhada. Vejam que o texto, a história já está escrita. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão reparti-la em vinhetas, especificando o que se vai desenhar e o que se vai escrever, é claro, em cada uma das vinhetas. Vocês já têm a história pronta, já têm o trabalho facilitado. Agora só vão planificar e ver como é que vão distribuir tudo nas vinhetas, o texto. Já sabem, balão de fala, balão de pensamento, balão off, o texto da legenda, que já sabemos que vem em discurso indireto, que é a fala do narrador. Então, é isso que vão fazer como TPC. E agora vamos à síntese da aula. O que é que nós vimos hoje? Hoje nós trabalhamos a banda desenhada, que também é designada de BD. Vimos a estrutura, vimos que a banda desenhada vem organizada em vinhetas, tiras e prancha. E vimos o que é vinheta, que é cada quadradinho. Vimos a tira, que é um conjunto de quadradinhos, de uma forma mais simplificada, e a prancha, que é a página da banda desenhada. No texto icônico, ou seja, texto de imagem, as imagens. Temos as imagens, os signos cinéticos, temos metáforas visuais e também a cor. E no texto verbal,
vimos a legenda, vimos o cartucho e balão, sabendo que legenda e balão vêm dentro da vinheta e já o cartucho vem fora da vinheta. E é isso que nós vimos hoje. E então? Perceberam tudo? Qualquer dúvida, já sabem. Contactar o vosso professor ou a vossa professora. Ou então fazer pesquisas também na internet. Perguntar aos pais, aos amigos, colegas. Então, meninos, assim terminamos mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham aproveitado bem a aula e que também tenham aprendido algo novo. Até a próxima!